Olá, turma, estamos iniciando mais uma aula e o tema dessa aula é a competição imperialista e a Primeira Guerra Mundial. Então, essa imagem que vocês estão vendo na tela, né, ela vai fazer referência à imposição do imperialismo britânico, que foi responsável aí por controlar grandes áreas no mundo e retrata um período da história, né, que traz a disputa das grandes potências pelo controle do mercado financeiro. Então, a gente vai ter a segunda revolução industrial, né, que é o contexto anterior. Acontece essa segunda revolução industrial e a partir daí vem a dominação europeia sobre vários pontos do planeta, né, de forma forçada, e deu início aí a um processo que a gente pode chamar de neocolonialismo, que é um novo colonialismo, um colonialismo diferente do que aconteceu entre os séculos XV e XVI. Então, esse neocolonialismo, aí na transição do século XIX para o século XX, né, é o desenvolvimento de um processo que vai acabar se colocando aí como um importante fator para a gente entender a dinâmica que gerou a Primeira Guerra Mundial. Sim, a Primeira Guerra Mundial é fruto dessa corrida imperialista, dessa disputa, né? Então a gente vai passar a refletir nessa aula quais foram aí as potências que protagonizou esse neocolonialismo, quais foram os principais objetivos dessa potência em todo esse processo e de que maneira é que a gente pode relacionar o neocolonialismo com a deflagração da Primeira Guerra, tá certo? Então, esse neocolonialismo, esse novo colonialismo é fruto, né, dessa corrida imperialista que ocorreu aí entre os séculos XIX e XX. Então, a competição imperialista em si, ela vai se definir aí como um fenômeno que vai marcar essas disputas, né, das nações capitalistas, lembra, das nações capitalistas aí entre os séculos XIX e XX, né, metade do século XIX, início do século XX, até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, o objetivo, sim, era garantir aí o controle sobre todas as regiões que pudessem fornecer matérias-primas, né, mercado consumidor e matérias-primas consumidas pelos produtos industrializados, domínio sobre as áreas para investimento de capitais excedentes. Então, tudo isso aí são pontos que formou ou configurou essa corrida imperialista. Então, a prática imperialista, né, sobre a região afroasiática, podemos dizer assim, que foi no continente africano e no continente asiático, vai ser camuflada aí por uma chamada missão civilizatória. A gente fala dela daqui a pouco, tá? Inclusive, existe uma crítica sobre essa questão, a gente vai falar daqui a pouco. O domínio europeu, né, sobre os povos afroasiáticos vai conhecer aí dois momentos, tá? O primeiro momento vai ser o que eu já chamei de colonialismo. Lembra do período das grandes navegações? E quem vai se destacar nesse período do colonialismo entre os séculos XV e XVI vai ser as potências ibéricas na Europa, que é Portugal e Espanha. Lembra das grandes navegações? Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral e por aí vai. Então, esse período aí, que é o período de exploração de todo o continente americano como a área que vai fornecer aí metais preciosos, especiarias para o mercado europeu, por meio do trabalho também compulsório, né? A escravização de negros e índios aqui no continente americano. Aí depois, o que a gente vai chamar de neocolonialismo vai acontecer entre os séculos XIX e XX, né? Que vai ser pelas potências protagonistas, que é Inglaterra e França. Claro, sim, vão existir outras potências, mas as principais potências vai ser Inglaterra e França, no primeiro momento, né? E aí eles vão assegurar aí as maiores regiões na África e na Ásia, controlar os mercados consumidores e fornecedores das matérias-primas. Então, essa prática imperialista, como eu falei, ela vai ter o subterfúgio aí de uma chamada missão civilizatória, né? De povos avançados. De quem era a missão, gente? Dos povos avançados. Quem eram os povos avançados? Os povos brancos. Os povos avançados do planeta sobre os povos considerados atrasados no planeta, que eram quem? Os negros e os amarelos, ou seja, os africanos e os asiáticos, respectivamente. E esses deveriam disponibilizar aí as suas riquezas em nome do progresso da humanidade. Gente, essa teoria foi real, essa teoria existiu, né? Uma teoria científica aí que justificou esse neocolonialismo na corrida imperialista, em que a raça, a etnia branca, a antiga
o conceito de raça é antigo, né? A etnia branca ela fosse superior às outras etnias, a etnia negra e a etnia amarela. E com isso surgiu o neocolonialismo, que é a dominação de regiões da África e da Ásia por potências europeias, certo? Então, no contexto dessa competição imperialista, o capital industrial ele vai ampliar sua capacidade produtiva e vai se associar aí ao capital bancário, né, que vai favorecer o surgimento do capital financeiro, né? Então, esse capitalismo financeiro, né, vai estimular também o surgimento de associações monopolistas, que vão ser associações que vão dominar aí, né, a briga dessas grandes empresas aí. Então, a gente classifica em três, que é a trust, que é quando uma empresa absorve outra, né, e vai retirar aí a autonomia jurídica daquela que ela absorveu. Outra classificação é a cartel, que é quando há acordo entre grandes empresas, né, geralmente associada aí do mesmo setor para evitar a concorrência, né, e promover aí a divisão de mercado, né, em locais diferenciados. E a outra classificação monopolista é a holding, que é um conglomerado aí, em que uma determinada empresa vai gerenciar outras empresas, né? Mesmo mantendo a sua autonomia jurídica, ou seja, quando a empresa tem ações para administrar outras empresas. E aí a gente vai ver essa questão de como aconteceu esse imperialismo, primeiro na África e depois na Ásia, né? Que a gente já sabe que foi dito que foi uma missão civilizadora. Inclusive, eles usaram como subsídio, né, as teorias científicas de que a etnia branca era superior às outras e existiam comprovações científicas para isso. Tem um texto de Kabengele Munanga, né, que discute o conceito de etnia, raça e etnia, e que é bastante interessante, onde ele traz a colocação de um texto científico do século XIX que diferencia as etnias branca, a negra e a amarela por questões morfológicas, né, por aspectos físicos, e essa teoria científica caracteriza o branco como aquele que é forte, aquele que é inteligente, aquele que é sagaz, diferente do negro e do amarelo, que são inferiorizados nessa teoria científica aí, justificando essa missão civilizadora. Mas, partindo para o imperialismo na África, a gente vai ver como é que se deu na África toda essa dominação, né, das superpotências europeias. Mas antes é interessante a gente fazer, né, um estudo, né, rapidinho aí sobre esse continente africano desde a antiguidade, para vocês entenderem, né, como foi que houve o declínio dos reinos africanos já existentes por causa dessa corrida imperialista. Então, historicamente, né, os povos ali que ocupavam o continente africano era muito marcado pela diversidade da etnia, da cultura, né, a questão linguística também, e eles não só tinham conhecimento de técnicas agrícolas, como também de técnicas de metalurgia, né, de ourivesaria, que trabalhar com a questão do ouro. Aí desde a antiguidade, né, aquela época do reino de Mali, a gente vai ter aí o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos, contribuições para o mundo ocidental no campo da astronomia, no campo da medicina, só que na transição aí para outros períodos, a gente vai ter o grande fluxo migratório, né, do povo do continente africano para outras áreas ocidentais, né? E aí a região atlântica ela vai atrair aí, nessa passagem para o período medieval, boa parte de toda essa migração e que vai contribuir para a formação da maioria dos reinos. E aí que surge, né, os reinos africanos, o reino do Congo, né, e diversos outros reinos economicamente bem estruturados, né? Então, no momento da chegada dos europeus, lá no colonialismo, né, entre os séculos XV e XVI, a África era uma África atlântica que se estendia aí do território do Senegal até Angola. A gente está falando da parte mais populosa do continente entre os séculos XV e XVI, do continente
africano. E aí tinha diferentes reinos, diferentes impérios e organização política e jurídica totalmente própria, né? Desses próprios reinos. Então, os reinos da África Atlântica eram ricos em ouro, se desenvolviam bastante economicamente, a exemplo do reino de Gana. Só que todos esses reinos tiveram muito contato com caravana de mercadores árabes que comercializavam com o norte do continente. Então, houve um desenvolvimento dessas sociedades, né, uma urbanização dessas sociedades africanas aí, e a economia mercantil ela foi diversificada e boa parte de todos esses reinos se islamizou, né, aderiu ao islamismo de toda essa população árabe. O reino de Mali no século XIV chegou a abrigar aí, né, importantes bibliotecas, universidades, né, grandes mesquitas, e culturalmente o reino do Congo foi o que mais se ocidentalizou, né, com a questão da cultura ocidental, que foi desenvolvida aí pelo navegante Diogo. Então, a gente vai ter disputas territoriais, conflitos étnicos, né, sublevações dos povos dominados e depois o assédio aí das potências europeias, já chegando no século XIX. Então, do século XV para cá, depois dos contatos com os europeus, foi bastante tendendo para uma questão de dominação, né, de outras potências dentro do continente africano, e aí é que vai declinar os reinos africanos, porque no decorrer do século XIX, a conquista desse território africano pelas potências europeias vai favorecer aí a destruição daquelas estruturas tradicionais que havia antes, como a propriedade coletiva, o trabalho comunitário. Vai existir o confisco de terras agora e a imposição de impostos, né, para que os povos nativos do continente africano passem a pagar esses impostos. E para você ter uma ideia, 80% do território africano foi dominado pelas novas potências europeias, que vai se utilizar de diferentes recursos para controlar, né, o continente, tanto político quanto militarmente. E aí eles vão ser atraídos por várias riquezas naturais, né? O capital excedente de todas essas potências industrializadas vai ser aí invertido para a África, para aplicar no desenvolvimento de ferrovias, extração de matérias-primas, de recursos minerais, e é assim que a gente vai ter essa dominação no continente africano. E aí é interessante a gente falar, né, da Conferência de Berlim, né, onde foi retalhada aí os pedaços do continente africano nessa conferência, porque essa conferência de Berlim é a conferência das potências europeias que assegurava aí os interesses do território africano, né? E se define aí todas as estratégias de exploração dentro desse território. O que é muito importante a ser colocado, né, é que nessa conferência de Berlim, grande parte dos territórios africanos ficaram em mãos de ingleses e franceses, porque foi uma distribuição totalmente desigual, né? O domínio político europeu aí sobre a África vai ser caracterizado pelo agrupamento de diferentes etnias em um mesmo espaço. Então eles puseram diferentes etnias em um mesmo espaço geográfico para subordinar, né, com a coerção militar dos conquistadores europeus e permitisse aí a exploração das áreas mais ricas desse território. A estratégia europeia em algumas atividades aí no continente vai ser caracterizada aí pela imposição do trabalho compulsório, né? E que seria remunerado por meio de produtos como tecido, sal ou míseros salários. Mas é interessante a gente colocar que a galera aí do continente africano não recebeu tudo de forma passiva não, nem submissa. Teve aí várias táticas de resistência, né? Várias foram as tentativas e estratégias de reação, né, dos diferentes povos africanos que, por meio de rebeliões, sabotagem do trabalho e diferentes tipos de levantes, contestaram aí essa presença estrangeira em seu território, né? Mas a gente agora vai falar, né, de uma coisa gerada aí nesse continente africano, que foi a Guerra dos Boeres, né? E essa Guerra dos Boeres aconteceu aí nas últimas décadas do século XIX, que vai explodir aí na África do Sul, né, um conflito entre colonos holandeses e franceses contra o exército britânico por todas as ricas regiões aí do Transvaal e do Orange,
que foi definido como Guerra dos Boeres, né? Colonizada aí por descendentes de holandeses, né, conhecidas como os Boeres, a região do Transvaal e a região do Orange, ali na África do Sul, vai revelar aí a presença de ricas minas de ouro e também de diamantes. Então, a descoberta de todas essas minas aí passou a ser cobiçada pela Inglaterra. Então, a Inglaterra, entre 1880 e 1881, vai tentar conquistar essa região do Transvaal e do Orange, né, para poder pegar esse ouro e esse diamante. Só que a Inglaterra ela não vai ter sucesso. Ela tenta conquistar, né, com o seu exército, né, militarmente, aqueles territórios ali, porque aqueles territórios ficavam vizinhos da colônia do Cabo, que era a colônia da Inglaterra ali ao sul do continente, só que a Inglaterra não vai ter sucesso nisso aí. Aí a Inglaterra tenta mais uma vez em 1889, né, e fica aí entre 1889 e 1902, o exército da Inglaterra vai sair vitorioso nessa tentativa e vai assegurar aí a anexação dessas repúblicas boeres do Transvaal e do Orange, né, aos domínios da colônia que ela já tinha aí, formando aí a política da União Sul-Africana. Outra questão bastante interessante a ser colocado vai ser, né, sobre o controle do canal Suez. Bom, o canal do Suez aí vai ser um sonho dos antigos faraós do Egito, porque interligava o porto Saíd do mar Mediterrâneo até o porto de Suez, no Mar Vermelho. E aí vai ser uma obra construída durante 10 anos com tecnologia francesa, mas com recursos do Império Britânico. Então a gente está falando de um canal de 161 km de comprimento, 55 metros de largura mínima, e aí a gente tem a média de que durante todos esses anos de obra trabalhou 1,5 milhões de operários egípcios, né? E sendo que 120 mil morreu aí por uma contração de malária na construção desse canal Suez. Então existia aí uma grande dívida da obra, né? O Egito tinha uma dívida com o Império Britânico, né? Já que foram recursos da Inglaterra utilizados aí, e aí a Inglaterra vai cobrar essas ações nesse consórcio, e aí a Inglaterra vai conseguir o controle, em 1875, consegue o controle do canal de Suez, né? E aí vai subordinar também o Estado egípcio à condição de protetorado britânico, né? Que é quando a questão jurídica, a questão da autonomia jurídica, a questão de discussão de leis, de várias coisas, tem que tem que ter aprovação e tem que ter interferência da Inglaterra, nesse caso o Egito sendo protetorado da Inglaterra, né? Então, vai haver em 1882 várias manifestações nacionalistas, né, de grupos egípcios, que vai ser contrário a essa presença inglesa, né, na administração do canal de Suez, e vai provocar aí uma intervenção militar britânica no país. Então, o exército dos Estados Unidos vem conter essa manifestação nacionalista do Egito, e a partir dessa intervenção, o Egito acaba se subordinando aí como protetorado do Império Britânico, como eu já falei a vocês. Mas, diante aí de novas manifestações, em 1922, mais ou menos, vai haver outras manifestações nacionalistas no Egito e vai ser enfraquecida aí pelos desdobramentos, né? Por tudo que acontece depois que vai eclodir a Primeira Guerra. E aí, mais para frente, a Inglaterra vai reconhecer o fim desse regime de protetorado, né? E lá em 1956, já adiantando para vocês aqui, já no período da Guerra Fria, no contexto da Guerra Fria, vai existir um presidente egípcio que é Gamal Abdel Nasser. O Gamal Abdel Nasser, ele vai desafiar, né, no contexto da Guerra Fria, todos os interesses britânicos, porque ele vai decretar a nacionalização egípcia do canal de Suez, né? E assim vai se encerrar a presença da Inglaterra sobre os interesses da Inglaterra ali no Egito. Mas, para que você fique sabendo aí, até eclodir a Primeira Guerra, né, o Egito estava sob protetorado da Inglaterra aí, nessa corrida imperialista. Bom, agora a gente vai falar sobre o imperialismo, né, um pouco do imperialismo que aconteceu no continente asiático, né, no universo aí do mercado asiático. Quem mais seduziu, né, foi aí o mercado chinês, porque a gente está falando de uma população
de quase 500 milhões de habitantes. Então, é um grande mercado consumidor aí e que as potências europeias ficaram totalmente de olho, né? Então, a gente vai ter a chamada política break-up, que é a política de retalhamento, que foi defendida pelo imperialismo europeu, e vai ter a política open door, que é a política portas abertas, defendida pelo imperialismo norte-americano. Claro, para que houvesse aí a abertura desse maior mercado consumidor asiático, que é o mercado chinês. Então, a primeira porta aberta aí nesse mercado chinês vai ser através da Guerra do Ópio, né, que vai se estabelecer aí como decorrência no período de 1839 a 1842. O que era o ópio? O ópio vai ser aí, né, as folhas medicinais que eram utilizadas para a questão medicinal, claro. Só que o consumo excessivo do ópio, né, deixava o povo doidão, né? Que era aí uma droga e que era utilizada pela população chinesa e vai se tornar um grande problema. Para você ver que existia muita gente já viciada na China, 1 milhão de pessoas aí, tudo que eles forneciam, tudo que a Inglaterra fornecia nessa questão aí desse alucinógeno, né? Então, os Estados Unidos, ele disse assim, não, a gente tem que entrar, a gente está tendo prejuízo, né, com a abertura desse porto aí no mercado chinês, a gente tem que ter alguma coisa que garanta a nossa economia lá no mercado chinês. Então, a ideia foi a comercialização do ópio. Só que vai ser um problema e o governo chinês, né, vai decidir confiscar, porque acarretou num problema de saúde para a população chinesa, né? E aí o governo chinês ele vai confiscar e vai destruir aí cerca de 20 mil caixas que estavam aí em poder de traficantes britânicos dentro de depósitos lá no porto de Cantão, que era o único porto aberto aí para comercialização com o mercado europeu. Então, aproveitando de todo esse incidente aí, o governo inglês, né, que era comandado na época pela Rainha Vitória, vai declarar guerra à monarquia Manchu, que era a monarquia lá da China, né? Só que vai ser derrotada, né? A Manchu que vai ser derrotada, a Inglaterra vence, e aí como dívida de guerra, a China vai ser obrigada a fazer um tratado, que é o Tratado de Nanquim, onde vai abrir os portos de Xangai, né? E os portos de Nanquim aos ingleses. Vai reconhecer também a instalação de regime de protetorado da ilha de Hong Kong, né? O livre direito de navegação aí no rio Yangtze e garantir também o acesso das manufaturas britânicas ao interior do território chinês, que isso foi feito a partir dessa abertura desses novos portos. Então, aos poucos, cada vez mais, né, a presença do capital estrangeiro, né, a presença do capital estrangeiro aí vai fazer com que surjam, né, novos movimentos de caráter nacionalista aí dentro da China. Então, com esses novos movimentos, novos movimentos nacionalistas que vai haver depois, né, brigando aí contra a presença dos estrangeiros, do capital estrangeiro dentro da China, né, vai dar origem à chamada Segunda Guerra do Ópio, e a China vai perder de novo, né, para a Inglaterra, e é obrigada a assinar um novo tratado, onde a China ela abre novos 10 portos ao comércio ocidental, além de permitir aí o livre trânsito no país de mercadores e missionários europeus nessa época. E mais para frente, né, com essa força militar inglesa e britânica, né, pressionando no transcorrer do século XIX, pressionando o governo chinês acaba cedendo a assinatura de outros novos tratados, que é conhecido como tratados desiguais, né, que vai concretizar aquela chamada política break-up, que é a política do retalhamento do território em zona de influência do capital estrangeiro. Sempre vou destacando aqui, né, que essa guerra do ópio que houve, a gente vai falar também da revolta Taiping e revolta dos Boxers, né, tudo isso aí não caracteriza a China como colônia, tá? É apenas zonas de influência do capital estrangeiro. Era só por influência de capital estrangeiro que o mercado europeu brigava,
né, tentando dominar ali a região da China. A gente vai ter a chamada Revolta do Taiping, né, entre 1851 e 1864. O governo chinês ele vai ser surpreendido aí por um movimento de caráter messiânico e popular definido como Revolta Taiping, né, que é um evento nacionalista, né, é um movimento nacionalista onde trabalhadores do campo aí, em sua grande maioria, né, vai aí criar essa revolta e vai exigir a queda da dinastia Manchu, porque eles acreditavam que o governo chinês, que era controlado pela dinastia Manchu, estava cedendo muito à entrada do capital estrangeiro na China. Então eles queriam a instalação de um governo popular, uma reforma agrária, né, e acabar com essa presença do mercado estrangeiro no país. Então eles tinham aí princípios cristãos e teorias radicais de igualdade social misturada. Essa guerra civil da revolta do Taiping vai durar 13 anos e vai provocar a morte de 20 milhões de civis e militares, né? Aí a repressão do Estado ao movimento vai ter ajuda de ingleses e vai ter ajuda da galera dos Estados Unidos também, de norte-americanos. E eles conseguem conter esse movimento de caráter nacionalista. Dura uns anos aí, mas com a ajuda da Inglaterra e dos Estados Unidos, a própria dinastia Manchu consegue controlar essa revolta. Mas a gente vai ter, né, depois, porque o negócio não para, né, entre 1900 e 1901, vai ter uma nova revolta aí, membros de organização xenofobista, né, que tem preconceito com pessoas de outros lugares, né, que é conhecido como Punhos da Justiça e da Concórdia, vão provocar aí na China a chamada Revolta dos Boxers. Os nacionalistas boxers vão defender aí a destruição, né, de todas as obras, são radicais, né, a destruição de todas as obras associadas aos interesses do capital estrangeiro, né, e vai fazer atentados aí às missões religiosas europeias, né, e a prática de sequestros, assassinatos, o negócio o bicho vai pegar aí, vai ser bem estreito, né. Então, todas as potências imperialistas, né, que era ameaçada aí pela ação dos nacionalistas chineses com a concordância do Estado, conseguiram, por meio de uma força-tarefa militar interna, né, conter também a ação dos boxers, né. Então, essa política do retalhamento, que é o break-up feito pela Europa lá na China, e a política do Open Door feito pelos Estados Unidos na China, vão pressionar aí o processo de abertura do maior mercado consumidor do planeta. É o que a gente chega nessa conclusão. E é o que eu falei, né? A China, ela não vai ser politicamente transformada numa colônia, mas é uma zona de influência econômica aí forte das diferentes potências europeias e norte-americana também aí, né? Porque aos poucos a dinastia Manchu ela vai se subordinando a esse capital estrangeiro e também novos movimentos nacionalistas vão surgindo aí no início do século XX no território chinês. E quando você pensa que não tem mais de onde eclodir revolta, a gente vai ter na Índia também a zona de influência econômica aí do capital britânico, a revolta chamada de Cipaios, que eram os militares aí conhecidos como Cipaios na Índia, né? A gente vai ter a Guerra dos 7 Anos, né, contra a França, que a Inglaterra vai ter aí, e ela vai ser vitoriosa. Então, em seus respectivos domínios americanos e asiáticos, a Inglaterra, né, ela vai aí, por meio da Companhia das Índias Orientais, conseguir assegurar aí todo o monopólio do comércio no território indiano. Então, os representantes britânicos, né, por meio das alianças que eles fazem aí com diferentes principados hindus, eles conseguem evoluir, né, para um domínio administrativo, né, que vai ser aí a instauração de um governo geral britânico lá na Índia e que passa a controlar o comércio também, a arrecadação de impostos, as tropas nativas todas ali da Índia vai ser controlado pelo exército britânico, né? E essas tropas nacionalistas aí é constituída pelos cipaios. Então,
As diretrizes aí das forças capitalistas britânicas para a região da Índia, né, os valores culturais e religiosos da cultura ocidental e a consolidação desse domínio do mercado pelas manufaturas têxteis inglesas são responsáveis pela falência do sistema artesanal nacionalista. Então, todo o sistema de artesanato dentro da Índia é enfraquecida pela introdução aí de toda a cultura britânica dentro da Índia. Isso vai provocar uma reação, que é um movimento nacionalista conhecido como Revolta dos Cipaios. Os Cipaios eram os membros das tropas nativas do exército dessa Índia britânica, por assim dizer, né? Já que se transformou em um domínio da Inglaterra, né? Então, esses cipaios vão receber apoio de outros regimentos, de outros grupos populares e vão reagir contra a presença inglesa e contra a política colaboracionistas prestada pelas autoridades locais em favor dos interesses britânicos. Então, eles vão ir de encontro à presença inglesa e vão de encontro também às pessoas, os hindus lá, que eram da Índia e que concordavam com os interesses econômicos e de dominação dos ingleses. Então, só que as tropas britânicas eram totalmente superiores, né? E aí eles conseguem reprimir essa revolta dos cipaios e reafirmar sua dominação sobre o território. A Índia ela vai ser posteriormente aí incorporada ao Império Britânico como vice-reino, né? E a digníssima Rainha Vitória ela recebe o título de Imperatriz da Índia, né? Essa descolonização da Índia vai ser lá para frente no contexto da Guerra Fria, que a gente vai ver, mas até então, antes dessa Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter aí todo esse contexto desse imperialismo também. E aí a gente chega na chamada Era Meiji, né? Agora a gente vai falar, a gente não pode falar da parte oriental aí sem falar do Japão, né? Essa Era Meiji. Então, o que é que acontece? Em especial, no universo asiático aí, o único território que vai conseguir crescer como uma potência industrial na conjuntura imperialista vai ser o Estado japonês, né? Com base em um processo definido como Era Meiji, né? É uma restauração da dinastia Meiji, né? O Estado japonês ele estava sendo pressionado pela esquadra de guerra dos Estados Unidos e comandada aí, que era comandada por Matheus Perry, iniciou um processo de abertura de seus portos para a entrada dos produtos estrangeiros. Então, diante dessa forte possibilidade do Japão se transformar em uma região dominada, né, também pelas potências ocidentais, aí vai surgir aí grupos nacionalistas dentro do Japão, sempre vai surgir, né, para impedir essa dominação das potências ocidentais. Para você ter uma ideia, né, que tanto o continente africano quanto o continente asiático, eles não receberam, né, passivamente toda essa introdução do mercado estrangeiro dentro dessa corrida imperialista, não. Eles lutaram, né, foram resistentes. Vários grupos nacionalistas tiveram aí apoio de setores militares samurais, no caso do Japão, promoveu a queda aí do Shogun, que era o chefe do governo japonês. Então o Shogun ele foi derrubado e o poder vai ser transferido aí para a mão do imperador Mitsuhito, que era da dinastia Meiji, né? Ele restaura aí esse poder, que até então possuíam só poderes simbólicos na estrutura política japonesa, e aí Mitsuhito recebe agora esse poder que antes era de Shogun. Então estabelecia aí dessa forma a chamada Era das Luzes, que era a Era Meiji, né? E que representa aí um ponto de partida para a modernização política da economia japonesa, vai instituir aí um regime constitucional que vai abolir privilégios da classe, vai consolidar um modo de produção capitalista, né? Em razão aí dessa intervenção do governo sobre os setores produtivos do Japão, de todo o país. Então o governo japonês vai reformular as bases da economia, vai importar tecnologia, vai investir em construção de ferrovias, indústrias nacionais, e o Japão ele vai se modernizar aí totalmente, inclusive com a questão do exército e de construção naval para o Japão. E aí se tornou o quê? Um império japonês, e esse governo do Japão vai entrar nessa corrida imperialista, vai se expandir e vai conquistar aí regiões do Pacífico. A gente vai ter a chamada Guerra Sino-Japonesa, onde o Japão conquista a ilha de Formosa e também assegura a independência da Coreia. E depois a gente vai ter
Também, em 1905, a Guerra Russo-Japonesa também, onde o Japão vai conquistar os arquipélagos de Kurila e Sakalinas do Porto de Arthur. Então, essa era Meiji foi uma era é, proveitosa para o Japão no sentido da vitória dos movimentos nacionalistas, que foi o que não houve, né, na Guerra do Ópio, ou dos Boxers, e nos Cipaios e dos Taipins, de todos os outros que eu citei aqui. Não houve essa vitória dos movimentos nacionalistas contra essa corrida imperialista, e o Japão foi o contrário, né? A dinastia Meiji tomou conta, reformulou tudo e também entrou na corrida imperialista aí. Primeira Guerra Mundial, que iniciou em 1914 e terminou em 1918. Ela também conhecida como a Grande Guerra, né? Embora todo o século ele comece pelo primeiro ano de sua virada oficial, seria 1901, mas, meu filho, esse século aí, 20, ele é marcado por vários historiadores como se tivesse iniciado em 1914. Por quê? Claro que por causa dessa Primeira Guerra Mundial, né? A Europa continuava sendo aquele grande farol que guiava o mundo, né? A centralidade de todas as coisas. A Inglaterra era comandada por famílias aristocráticas, né? Famílias ricas, que vai controlar tanto a riqueza quanto a política do local. A França, que era o símbolo das grandes revoluções, né? Influenciou o mundo todo, grandes títulos, grandes barões estavam aí agora configurados, né? Porque a burguesia conseguiu esses títulos. A gente também tem os avanços da ciência, né, as descobertas tecnológicas que vai indicar uma nova forma de ganhar dinheiro. Eu estou falando de quê, gente? Eu estou falando da Bela Época, que é o período de paz, chamado de Belle Époque, que estava... Belle Époque, que é uma frase francesa, né? Que estava acontecendo na Europa. E essa Belle Époque, ela vai ter várias características que vai indicar esse período de avanço, esse período de crescimento. Seria a formação dos grandes impérios coloniais, como eu já falei na aula do imperialismo, que vai construir grandes domínios territoriais, vai expandir o seu poder a outros continentes, que seria o continente africano e o asiático, né? E essa ação dessas potências europeias conquistando outras nações vai trazer grandes lucros para as elites europeias, certo? Subjugando essas outras nações. Então, aqui é um parêntese para a gente falar do imperialismo, que um dos fatores do imperialismo bastante forte, né, que causou toda essa dominação foi a questão do determinismo social. Então, o determinismo racial. Foi racial e social, né? Ele foi ditado pela ciência nessa época. Então, a ciência, nesse período, estava influenciada pela ideia de superioridade, né? Tanto a ciência... ela queria explicar que existiam etnias superiores e inferiores, né? Disciplinas na época de medicina, antropologia, filologia, vai crescendo em seu conhecimento, justificando o domínio através da subserviência, ou seja, o país que tem as pessoas com tais características físicas e morfológicas, né, que são os brancos, eles são superiores e por isso eles devem subjugar as pessoas digamos de etnia preta e amarela, que seria os africanos e os asiáticos, tá? A gente vai ter também as reformas urbanas nesse período, que são todos os espaços públicos sendo revitalizados, né? Construindo avenidas, prédios, praças. A gente tem aí grandes exemplos de grandes construções na França, né? É um período também de inventividade e avanço técnico, né? A ciência avança por surgimento de telefone, invenção de telégrafo, cinema, bicicleta, carro, avião, tudo isso nesse período aí, tá certo? Inclusive o Santos Dumont, coitado, vai ficar de cabelo em pé e muito frustrado com a ideia de que o avião que ele pensou serviu para matar muita gente aí nessa grande guerra. E também a paz. Por que a paz? Porque é um período que não vai ter guerras entre essas grandes potências, mas a gente pode perceber que elas correm aí numa competição de um avanço, né? Não vai existir uma guerra de fogo nesse período todo. O último conflito armado que vai ter nesse período aí vai ser a guerra da Prússia contra a França, né? Então, a gente pode dizer sim que foi um período de paz. Ainda falando dessa bela época, né, desse período de paz, eu trouxe uma curiosidade para vocês, que foi o Titanic, né, que ele vai ser um símbolo desse progresso todo, dessa tecnologia, que é esse transatlântico aí, né, ele sendo construído como o maior barco, o maior navio construído até aquele ano, certo? Nunca houve o maior no mundo até aquele ano.
E aí tinha piscina, sala de banho, biblioteca, sala de jantares, né? Tinha a embarcação, era muito, muito esplêndida e impressionava qualquer pessoa, né? Os passageiros eram separados por classes sociais, os que eram mais ricos ficavam na primeira e na segunda classe, e os pobres e diantes a partir da terceira classe, né? Os mais ricos ficavam em dormitórios individuais, aquele dormitório luxuoso. Quem assistiu o filme Titanic pode perceber como era o quarto lá de Rose, né? E a gente viu também como é que Jack e os colegas dele dormiam nos dormitórios ali, amontoados na terceira classe, né? Compartilhavam as cabines dentro, dentro do navio, né? E aí existia as inspeções de higiene naquela época por causa, né, do, da população rica que estaria dentro do navio. Era um navio que nem Deus afunda, não é isso? Trazendo pra gente esse tom progressista, até lá que esse navio ele vai sair, né? E aí, dias depois que ele sair, ele vai bater com o iceberg. O casco do navio, que estava embaixo d'água, ao bater no iceberg, ele vai rachar, a água do mar vai entrar e dentro de 3 horas o navio afunda, né? O bote salva-vidas ele vai salvar quem, gente? Ele vai salvar primeiro as pessoas ricas, mulheres e crianças. Então, a preferência foi por gênero e classe, certo? Então a gente pode ver que existia essa diferenciação aí nessa época, já dá para ver como a sociedade funcionava. Outra questão bastante interessante é o nacionalismo e o militarismo, né? O que seria o nacionalismo? Que seria o conjunto de ideias e sentimentos referentes à unificação de um território ou estado. Por exemplo, você vai para o Japão. Aí um grupo de pessoas vai pro Japão, todo mundo vai identificar que aquele grupo de pessoas é de onde? É do Brasil, porque o Brasil tem uma identidade, certo? E para onde você for, você leva a identidade do seu local, como a língua, o costume, sua moeda, todas essas coisas que constituem a ideia de nação, né? Como se um grupo de franceses viesse para cá, a gente identificar, talvez pelas características físicas ou pelo idioma e etc., o que faz aquele povo ter uma coisa em comum. Isso seria esse sentimento forte desenvolvido relacionado à paixão daquele território, tá? É o nacionalismo. E na Europa, esse nacionalismo vai ser responsável pela adoção de estados nacionais, certo? Claro que com um viés mais democrático e constitucional, né? Vai deixar de lado os regimes monárquicos, né? Aquela soberania absolutista que era a questão do antigo regime, onde o monarca governava tudo. Vai ser uma coisa agora mais democrática. E esse nacionalismo ele vai culminar em discursos extremistas, como o nazismo, fascismo, que a gente vai ver bem, bem mais para frente, depois aí da Primeira Guerra, tá? Esse nacionalismo ele vai ficar em evidência nesse final do século XIX, porque vão ser vários países competindo, né? Competindo por uma soberania tecnológica, por uma soberania territorial, por uma soberania cultural. Como? Ao valorizar a própria natureza, ao valorizar a própria cultura de forma exacerbada, a gente pode praticar algo chamado xenofobia, que é o preconceito com alguém de outro lugar. Então, tipo, se aquela pessoa não é de minha nação, eu tenho um preconceito contra ela. Isso é xenofobia. Quando você tem um preconceito com alguém por ele morar num lugar diferente do seu, ou por ele morar em determinado lugar. A gente gera aí também uma coisa chamada etnocentrismo, que a gente já viu esse conceito também. O etnocentrismo é o preconceito com outro baseado na sua própria cultura, certo? E também outro ponto importante é o avanço militar e as políticas imperialistas, que essa expansão militar aí, né, vai reafirmar o potencial de cada país, vai estimular uma rivalidade externa, porque, tipo, se um país ele é potente no sentido de armamento, no sentido de exército, no sentido militar, aí ele vai ser forte para dominar outro país, e aí ele vai impedir que um terceiro país invada o país que ele já está dominando, entendeu? Então, movimentos famosos nesse sentido foi o pan-germanismo, né, alemão, e o pan-eslavismo russo. A gente vai ver aí mais para frente que seria uma paz armada, né? Onde todo mundo não está em guerra, mas está correndo, né, com seus armamentos e se equipando militarmente, digamos assim. Eu trago para vocês 3 noções para a gente entender esse momento, por que teria acontecido essa guerra, né? E essa questão do nacionalismo foi bastante interessante, porque ela vai corresponder ao objetivo de cada país envolvido nessa guerra, né? Aí, com base nisso, ditaria uma forma com que cada um vai se posicionar no conflito, porque meu interesse é A. O interesse de fulano, que é meu inimigo, é A também.
Então, a gente, mesmo sendo inimigo, vai ficar junto porque temos interesse em A, entendeu? Então, temos interesse que A faça tal coisa, ou se a gente for competir aquele objetivo, a gente vai ficar em lados opostos, né? Então, o sistema de aliança vai ser conduzido por um pressuposto que é a união de países rivais vai partir de um interesse comum, né? Em outras palavras, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Logo, a guerra vai ser vista como forma de solucionar os problemas políticos de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais permanente, diferente daquelas soluções de negociação, né? De diplomacia, mas o militarismo é que vai entrar em cena aí nesse período. A gente sabe que a Primeira Guerra ela vai formar as duas grandes oposições, que é a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Na Tríplice Entente, a gente vai ter a Inglaterra, a França e o Império Russo, que é a Rússia, e a Tríplice Aliança vai ser a Alemanha, a Áustria-Hungria, a Itália e o Império Turco-Otomano, tá certo? Mas para a gente entender como é que iniciou todo esse sistema de alianças, aí a gente tem que entender o Congresso de Viena. O que foi que teve no Congresso de Viena? Viena é a capital da Áustria, né? E aí, depois que Napoleão Bonaparte ele cai, né? Lá depois da Revolução Francesa, que vai ter a Era Napoleônica, né? Depois da Revolução Francesa, a gente vai ter ali a ditadura de Robespierre, depois o diretório, e depois do diretório a gente vai ter o consulado, onde o cônsul supremo vai ser Napoleão, e depois ele se transforma no imperador, faz e acontece, expande a França, e depois ele cai, né? Ele é derrotado. Foi assim que Napoleão perdeu a guerra. E aí, as grandes potências depois disso vão se unir nesse Congresso de Viena em 1814, quando Emerson, 100 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Aí eles se reúnem, e aí nesse Congresso de Viena vai se reunir o Reino Unido, né, Inglaterra, Rússia, a Prússia e a Áustria. Então, nessa reunião toda, eles vão buscar reconfigurar as fronteiras, eles vão buscar estabelecer um governo pacífico, um governo centralizado, né? Eles vão pegar tudo que a França conquistou e vão redividir para que todas as nações elas fiquem de formas iguais e para que elas não tenham motivo de procurar guerra uma com a outra. Nesse encontro também, no Congresso de Viena, vai ficar decidido que os germânicos, que não eram um país, né, não existia a Alemanha, os germânicos eles foram massacrados pelos domínios da França e por isso eles perderam, né, o Império Romano-Germânico, que era a união que eles tinham antes, né? Lembra lá no passado que os germânicos invadiram Roma, parerê, parerê. Então, essa união aí dos romanos e os germânicos, então eles seriam unificados novamente. E seriam unificados numa confederação germânica, né? Numa outra reunião. E aí seria a união de 39 pequenos países que compartilhavam tanto da língua quanto da cultura alemã, né? A Áustria e a Prússia elas também vão ficar designadas como líderes dessa confederação para contornar essa situação aí dessa unificação. A gente vai ter outras nações como a Rússia, a Áustria, a Prússia e a Inglaterra anexando novos territórios, né? Eles vão expandir território. A Rússia ela já tinha adquirido o controle da Polônia, da Finlândia, da Bessarábia, né? A Áustria ela também já tinha conquistado os territórios dos Balcãs, no norte da Itália. Isso vai ser motivo de guerra. A Prússia ela expandiu o domínio dela. A Inglaterra adquiriu o controle forte sobre as rotas marítimas. Isso a gente já viu lá no passado, mas isso é uma coisa muito importante para se dizer agora. E outro interesse, né, do Congresso, que era impedir todos aqueles avanços dos ideais libertários da Revolução Francesa, né, que foi daquelas ideias iluministas, que provocou toda aquela revolução. Então, tudo isso vai ser importante e as alianças elas vão se firmando, como a aproximação da Alemanha com a Áustria-Hungria, né? A Alemanha ainda não existia. A Alemanha, a população dela ela integrava a Confederação Germânica, né? Que associava vários estados que partilhavam da mesma ancestralidade, mesma língua, como a gente já falou, e todos eles eram liderados tanto pela Prússia quanto pela Áustria, né? Então, a Alemanha nesse período ela vai passar a ser unificada, né? A gente chama do pangermanismo, né? E vai ser um projeto elaborado pela Prússia, certo? E como hoje não existe mais a Prússia, mas existe a Alemanha e a Áustria, e aí a gente então conclui que o objetivo ele acabou sendo atingido, certo? Com a existência do território alemão, era necessário criar boas relações diplomáticas com os países vizinhos, que era quem? Os austríacos, que estavam sob controle da Alemanha, mas a Alemanha soube contornar os austríacos aí nesse sentido, né? Os alemães automaticamente também eles apoiaram os austríacos
nesse domínio das regiões dos Balcãs, certo? E mais à frente, o Império Russo ele vai querer esses territórios da Europa Ocidental. E aí, por isso, a Rússia ela vai usar o argumento de que ela seria a mãe de todos os povos eslavos. E por esse motivo é que os povos eslavos deveriam estar incorporados ao Império Russo. E aí, por causa disso, que a gente chama de paneslavismo, a Alemanha ela vai entrar em atrito com o Império Austro-Húngaro, certo? A gente também vai ter mais à frente, né, acontecendo aí, dentro desse período, o irredentismo italiano. Né, o que seria isso? A Itália também lutou pela unificação do seu povo. Né? A unificação italiana vai deixar questões mal resolvidas, porque uma delas vai corresponder aos territórios considerados italianos, mas que não foram incorporados à Itália, porque estavam nas mãos de quem? Do Império Austro-Húngaro. Então, por esse motivo, é que seria um motivo da Itália brigar com o Império Austro-Húngaro. Mas como a Alemanha ela tinha uma ligação, uma cordialidade com os austro-húngaros, então ela fez a contornação disso aí. Ela contornou tudo isso aí com a Itália para que a Áustria-Hungria e a Itália eles não brigassem. E aí os três já se unificaram aí e estavam formando a Tríplice Aliança, né? Não é tipo, vamos se juntar e formar a Tríplice Aliança. Nada disso. Existia um motivo do porquê que essas três nações agora estariam juntas, né? A Tríplice Aliança. Mais à frente a gente pode também ver sobre a rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha. A gente sabe que a Inglaterra iniciou a Revolução Industrial, era rica nesse sentido, tinha grande frota de navios, equipamentos tecnológicos avançados, e aí a Alemanha se via ameaçada nesse sentido, então ela queria concorrer com a Inglaterra, então ela foi atrás do preju, ela tentou ao máximo a se equiparar com os britânicos, né? Esse movimento dela aí foi conhecido como navalismo, porque ela tentou a se equiparar com as frotas navais da Inglaterra, né? A gente tem que lembrar também que antes dessa bela época houve a guerra entre a França e a Prússia, certo? E nessa guerra aí, né, a Alemanha estava do lado da Prússia, claro, né? E nessa guerra aí a França ela perdeu os territórios chamado Alsácia-Lorena, ela perdeu para os alemães. Então, na guerra contra a Prússia, a França acabou perdendo esses territórios contra os alemães. Então, o interesse alemão pelo território vai estar ligado com o princípio nacionalista, porque ele disse que naquela região da Alsácia-Lorena tinha muita gente, muitos ancestrais, que era de população germânica e estava ocupando aquela região. Então, isso seria deles por direito. Já a França, ela queria por quê? Por causa do território rico em carvão e em ferro, né? Que foram os motivos do boom da Revolução Industrial, certo? E aí a gente vai ter também um entendimento cordial entre a Inglaterra e a França. A gente tem que entender que a marinha alemã, ela cresceu, né? Porque ela foi concorrer com a Inglaterra nesse sentido. A frota naval alemã veio ser uma coisa muito forte, né? Uma ameaça aí à Inglaterra, né? Então, segura esse ponto aí. E a Inglaterra, ela ficou assim, meio que assustada com esse avanço todo aí da Alemanha. Aí a Alemanha ela vai entrar em briga com a França por um território do Marrocos, né? A Alemanha e a França vai competir o território do Marrocos e os alemães vão defender a independência marroquina, só que os sultões marroquinos vão acabar unindo interesses com os franceses, porque os franceses já dominavam a Argélia. E aí vai ficar aí Alemanha e França nessa guerra aí, nesse conflito de interesses pelo território marroquino, só que aí o resultado disso tudo foi o quê? A solidariedade inglesa aos franceses. Então, os ingleses se uniram aos franceses contra os alemães nessa disputa aí. Então, o status dos Marrocos não se alterou, vai continuar igual. Os interesses da Inglaterra e da França se uniram, né? Então, houve um distanciamento alemão em relação aos demais estados, né? Chamado entendimento cordial entre ingleses e franceses. E aí, tudo isso vai somar a oposição dos alemães e dos austríacos, né, ante dos interesses dos russos, e por isso vai se formar a Tríplice Entente, tá certo? A Tríplice Entente que vai ser formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia nesse período aí. E a gente também tem o Império Turco-Otomano, né, que apesar de ter um passado grandioso, ele vivia num atraso econômico, ele não avançou, um atraso tecnológico, certo? Era um império fraco, mas ele abarcava territórios do leste europeu e eles se juntaram aí à Tríplice Aliança com a Itália, com a Alemanha e a Áustria-Hungria.
O conflito armado, a Grande Guerra, ocorreu no início do século XX, a partir de 1914, e vai envolver grande parte dos países do mundo e vai marcar o início de um período de avanços tecnológicos como a gente viu aí. A gente vai ver as possíveis causas para esse conflito, né? A disputa de mercados internacionais, como a gente viu aí, por causa da questão imperialista, o atrito entre as grandes potências por essas questões coloniais aí, questões de territórios, né? A França, ela vai querer um revanche contra a Alemanha, porque ela perdeu o território da Alsácia-Lorena, né, que para ela era rico em carvão e ferro, certo? Mas tudo vai acontecer com o estopim dessa guerra. O estopim dessa guerra, certo? Vai estar no assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro. Quem é esse herdeiro? Francisco Ferdinando. Ele vai aonde, gente? Ele vai lá na Bósnia, certo? Ele vai na capital da Bósnia, que é Sarajevo, e aí ele vai visitar tranquilamente. E os acontecimentos vão se suceder, né, com o fato que aconteceu em 28 de junho de 1914, né, ele vai ser assassinado. A gente deve entender que a região balcânica, né, essa região aí, ela era o barril de pólvora da Europa, né, antes desse início da Primeira Guerra. A gente está vendo aí que todo mundo queria essa região balcânica de certa forma, né, os territórios lá, como a Bulgária, a Romênia, a Macedônia, a Sérvia, a Bósnia, tudo isso passou a ser um foco de conflito, né? Não houve um processo de pacificação naquela região. Pelo contrário, os países com os interesses similares ou com inimigos em comuns começaram a estabelecer alianças para brigar por aquele território da região balcânica, certo? Então, a gente vai ter o assassinato, né? O assassinato de Francisco Ferdinando lá em Sarajevo, né? Esse arquiduque, ele era o inspetor-geral de todas as forças armadas do Império, né, herdeiro do trono do tio dele, e aí ele visitava Sarajevo para coordenar as manobras militares do Império, só que presentes, né, da região, os sérvios e os bósnios, né, que eles são de origem eslava também, eles interpretaram tudo isso aí, essa ação, essa chegada de Francisco Ferdinando, como uma demonstração de força, sabe? Como uma provocação contra os austríacos. E aí, por esse motivo, né, quando Francisco Ferdinando só estava lá cumprindo a agenda, né, digamos assim, ele atravessa a cidade de carro aberto com a comitiva dele, com a esposa digníssima dele, é quando um dos conspiradores, recrutado pela Organização Nacionalista Sérvia, né, estava lá infiltrado, o chamado Mão Negra, né, ele assassinou, o nome dele era Gavrilo Princip, ele assassinou, pegou a pistola e matou o arquiduque e a duquesa Sofia Chochek, né? Ele acabou matando eles, e aí começa um efeito dominó. Aí, como eu já falei, né, Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia morrem nesse atentado. O autor do crime vai ser Gavrilo Princip, né, participante desse grupo do Mão Negra aí. E foi a gota d'água, foi o boom pra gente começar essa guerra toda, né? O assassino, ele foi preso, né? E aí, depois da prisão dele, meu filho, os países já estavam armados e preparados para bombardear uns aos outros. As potências, elas vão se reunir em blocos, né? Era a preparação do grande conflito, que a gente vai ver aí nessa grande Europa. De um lado, a gente vai ter a Tríplice Entente, que é o Império Britânico, a Inglaterra, a França, a Rússia. Só que a Rússia só fica até 1917, porque a Rússia vai ter problemas internos, né? A Rússia passava por vários problemas, a gente vai ver no conteúdo de Revolução Russa, vai acontecer lá uma revolução, e por isso a Rússia, ela acaba achando por bem sair da Primeira Guerra Mundial, a participação dela. Só que aí, no ano que ela sai, os Estados Unidos entra do lado da Tríplice Entente. De início, os Estados Unidos estavam que nem o Brasil, né? Os Estados Unidos entrou, não consta aí o Brasil, mas o Brasil também entrou atrás dos Estados Unidos no sentido de fornecer armamento, fornecer medicamento, só com fornecimento de mantimentos, essas coisas. Mas os Estados Unidos, de fato, entrou a vera em 1917 nessa Primeira Guerra Mundial aí. Do outro lado, a gente tem as potências centrais, que é a Tríplice Aliança, que vai ser a união da Alemanha, que é o Império Alemão na época, o Império Austro-Húngaro, que é a Áustria-Hungria, e a Itália também vai estar junto, né? E o Império Turco-Otomano, tá certo? Vamos lá, aí você pode ver na legenda, né, toda essa divisão do mundo aí dentro dessa Primeira Guerra Mundial. Aí quem fazia parte da Tríplice Aliança, quem fazia parte da Tríplice Entente, e quais eram as nações neutras, né? As nações que não se envolveram aí nessa
Primeira Guerra Mundial, tá certo? Aí a gente já vê em 1914, em julho de 1914, certo? E vamos para o desenvolvimento dos conflitos. Então, aconteceu o efeito dominó, certo? Então, se a Áustria-Hungria ela declarou guerra à Sérvia por causa disso aí o efeito dominó começa, tá? Porque a Áustria-Hungria ela vai se juntar com a Alemanha, se juntar com o Império Turco-Otomano, e aí a Sérvia ela vai estar ocupada por grande número de eslavos. Logo, os eslavos tinham apoio de quem, gente? Do Império Russo. Lembra? A Rússia, a mãe de todos os eslavos. E aí, a Rússia, ela vai aproveitar do tratado secreto que tinha firmado com os eslavos e vai participar aí, junto com a Inglaterra e a França, que já estava numa união chamada Tríplice Entente. Então, as batalhas, elas desenvolveram-se principalmente em trincheiras, certo? Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, né, lá nas trincheiras, né, que era aquele buraco de 2 metros, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território e avançando. Então, a fome, né, e a doença era inimigo dos guerreiros porque os ratos estavam lá, então eles estavam presentes lá com todos os ratos, né? Quando o conflito todo ele foi declarado, pensava-se que talvez seria uma solução para acabar com o conflito mundial de vez. E, tipo, que a paz viria rapidamente, ou seja, a guerra aconteceria de forma rápida, né? Leia do engano, a gente está diante de um cenário que perdurou aí durante uns anos e tudo por causa de uma guerra imperialista, né? Com o intuito dessa englobação de mercados e fontes de matéria-prima que tinha na África, na Ásia e na América Latina. Então, essa Primeira Guerra Mundial vai ter como marco a chegada da tecnologia ao meio bélico, que bélico é ligado à palavra, quer dizer, guerra, não é isso? Que é tudo fruto da Revolução Industrial. Então, a Grande Guerra ela vai ser dividida nas guerras de movimento, a guerra de trincheira e o ano das reviravoltas. A guerra de movimento ela vai durar de agosto até dezembro de 1914. O que foi essa guerra de movimento? Na verdade, foi o deslocamento das tropas, né, com o interesse de ficar estrategicamente em lugares para se preparar para o conflito em si. Né? Logo no início de agosto, os britânicos realizaram patrulhas e bloqueios eficientes no Mar do Norte. Né? A Batalha do Marne foi um importante conflito desse período inicial. Então, nos combates também houve utilização de novas tecnologias, como tanque de guerra, aviões, e os homens lutavam nas trincheiras e as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. Né? Até mulheres foram recrutadas nessa Primeira Guerra Mundial aí. A gente tem que entender, né, lá atrás, a questão da guerra da Alemanha e da França, né, que foi mais pela região da Alsácia-Lorena, que vai fazer com que os alemães eles invadam aí a região da França. A França já estava esperando por isso, né? E a França ela recua, mas querendo manter ali uma contenção para que os alemães não entrem. Por pouco, os alemães eles não chegam a Paris, mas os ingleses trabalharam junto com os franceses aí e provocou o recuo alemão aí em todo o esforço para impedir a entrada da Alemanha na França. Então, mesmo a França tendo ganhado aí essa primeira pequena batalha, né, não se brincava com as forças armadas alemãs não, porque eles tinham um treinamento bom, armamentos melhores e apesar também da superioridade da Inglaterra, né, também existia um equilíbrio entre os armamentos das frotas navais entre a Inglaterra e a Alemanha. Já que a Alemanha perdeu aí nesse conflito no Marne, então o que acontece? Vai restar a nova tática, que é o ataque e a defesa através das trincheiras, né? Essa nova condição vai encerrar a fase dos deslocamentos velozes e aí vai ser uma coisa mais demorada, né? Começava agora esse modelo exaustivo e aterrador, né? Que vai perdurar até o final do ano de 1918, que a gente pode chamar da Guerra das Trincheiras. Os soldados ficavam lá com ratos, parasitas, lama, pó, frio, calor, né? Fome. E conforme a estação do ano, eles eram protegidos por grandes redes de arame farpado e por muitos homens armados com metralhadoras, né? A situação dos homens era bastante complicada, né? Uma exaustão psicológica. Todo esforço físico nessa época e a coragem era o limite deles, né? As metralhadoras abatiam soldados a milhares mesmo, né? Até chegar do outro lado, caso conseguisse chegar. Os soldados também se deparavam com as minas, né, as linhas dos arames que impediam os seus avanços e a morte aí era quase sempre certa. E aí as guerras das trincheiras, meu filho, era uma coisa braba mesmo. Outro ponto a citar é que os alemães eles começaram a usar gás tóxicos aí a partir de 1915 e a alimentação era feita à base de carnes, vegetais, enlatados, né, já que estavam lá.
e biscoitos nessa época. Uma coisa interessante antes de prosseguir, que eu quero trazer para vocês, é que a Itália, ela entrou no conflito em maio de 1915. Olha que ela era do lado da Tríplice Aliança, né? Só que, ao contrário do que era esperado pela Tríplice Aliança, né? Ela não tinha entrado na guerra, mas existia aí uma aliança entre eles lá, a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Turco-Otomano e a Itália. Esses italianos, eles vão entrar, mas eles vão voltar a atacar quem? Os próprios aliados, que é os austríacos. Por que eles vão atacar os austríacos? Por causa daquela região dela na unificação italiana que ficou sob o poder dos austríacos, né? Então, assim a gente oficializa a entrada a entrada italiana para a Tríplice Entente, ou seja, a Itália ela mudou de lado no meio da guerra, né? Ela muda de lado e aí ela garante que os antigos territórios austríacos que pertencia a ela ia ficar com ela depois de toda essa guerra, depois da vitória da Tríplice Entente na guerra, e é por isso que ela acaba mudando de lado. Né? Os Estados Unidos, eles vendiam alimentos, os Estados Unidos vendiam combustíveis, né? Maquinário para a França, para a Inglaterra, fornecia tudo, mas com o passar do tempo a situação ia ficando pior, né? Os Estados Unidos começavam a temer que a França e a Inglaterra não pagassem as mercadorias compradas, né? Imagine, cerca de 2 bilhões de dólares, e aí os Estados Unidos eles ficaram com o pé atrás. Como é que a França e a Inglaterra vão pagar tudo isso? Nessa imagem aí eu trouxe para vocês, de cima para baixo, da esquerda para a direita, você pode olhar aí as trincheiras, os buracos, certo? O avião biplanador, tá aí. O tanque britânico do lado direito, tá vendo? Do lado esquerdo, a metralhadora automática, que é comandada por um soldado. Eu lembrei da metralhadora de La Casa de Papel, de dentro do banco. E a gente vai ter o afundamento do navio de guerra real, acontecendo aí na última imagem à direita, tá certo? Então, preocupado com esse possível não pagamento da dívida, é que os Estados Unidos ele vai decidir entrar na guerra. Em março de 1917, os alemães eles vão afundar alguns navios americanos que iam comercializar com a Inglaterra. Aí foi o suficiente, né? Esse fato levou o Congresso americano a dizer assim, não, vamos declarar guerra à Alemanha, nós vamos entrar na guerra, vamos entrar do lado da Tríplice Entente, e é isso que vai dar a vitória à Tríplice Entente. Foi decisivo isso, né? Então esse ano de 1917 vai ser essencial para o fim do conflito, porque a Rússia, ela abandona a guerra por causa do início da sua revolução, mas os Estados Unidos, que até então só participava como fornecedor, ele entra e vai garantir a vitória da Tríplice Entente. O presidente dos Estados Unidos, né, Woodrow Wilson, ele vai levar em 1918 as ideias ao congresso dele, chamado Programa dos 14 Pontos, né? Esses 14 pontos vocês podem pesquisar aí, eu não coloquei no slide. Pode pesquisar aí no Google mesmo, coloque aí Programa dos 14 Pontos, Estados Unidos, né, chamado de ideias wilsonianas, que é as ideias de teorias de paz, né, de propostas para que se mantivesse a paz no mundo. Você vai ver que são 14 ideias dele aí para que haja paz no fim dessa guerra. Abrindo outro parênteses para dizer que os jornais brasileiros, eles nesse período noticiavam diariamente os eventos da guerra, né? Eram notas telegráficas, comentários de especialistas, então tudo isso era feito, era o Brasil não querendo estar de fora da guerra, né? Muitos estudiosos brasileiros, eles defendiam posições a favor de um país, outros a favor de outro país, diferentes pontos de vista, né, que ocorria aí. Então, apesar da neutralidade oficial do Brasil, né, o ministro das Relações Exteriores do Brasil era de família de origem alemã. Então, sua presença nesse cargo aí vai o quê? Vai atrair uma desconfiança durante todo esse período que ele vai exercer a função. Então, ele é de relações diplomáticas. Será que ele vai estar do lado da Alemanha, porque a família dele é de origem alemã, né? A gente vai ter diversos imigrantes no Brasil nessa época, né? Apesar dessa grande pressão para que o Brasil tomasse uma posição, isso só vai ocorrer em 1917, porque ele vai entrar onde? Do lado dos Estados Unidos, né? O Brasil teve perda de mercadorias, né, e de vidas no oceano, porque os submarinos alemães atacaram os navios, tanto brasileiros quanto estadunidenses aí nesse período. Para falar desse resultado da Primeira Guerra, não é brincadeira não, viu? Esse conflito ele causou muitas transformações no mundo, mas, segundo algumas estimativas, 10 milhões de pessoas foram mortas, imagine, né? Sem contar feridos e reféns. Nem o coronavírus matou tanto. Então, paralelamente aos prejuízos econômicos, né, aos países envolvidos, todas essas mortes aconteceram. Então, cerca de 1/3 de todas as riquezas acumuladas pela Inglaterra e pela França foi perdido com essa Primeira Guerra, né? O Parque Industrial Europeu ele foi reduzido quase pela metade.
Todas aquelas terras produtivas que a Europa tinha reduziram-se em 30%. A Europa deixa de ser o grande símbolo de prosperidade capitalista, certo? Apesar de ter também sofrido um significativo número de mortos, os Estados Unidos teve suas compensações. O país triplicou suas exportações em comparação ao ano de 1913, né? Se a gente comparado a um ano depois da guerra. E ao mesmo tempo outras nações que não se envolveram diretamente no confronto também ganharam com a Primeira Guerra, né? Os países não industrializados ampliaram suas exportações de gêneros agrícolas, né? Além disso, essa redução econômica europeia serviu para que algumas dessas nações, como o Brasil, pudessem crescer suas atividades industriais, né? Deixando de lado essa dependência econômica com a Europa aí. Então, os perdedores dessa guerra, né? Para manter a paz, tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, né? A Alemanha, ela teve todo o seu exército reduzido e sua indústria bélica totalmente controlada. Ela teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, e teve que pagar os prejuízos de guerra aos países vencedores, né? Então a Alemanha ela teve que ressarcir aí, ok? O Tratado de Versalhes ele vai repercutir na Alemanha, ele vai ser o principal fator do sentimento de revanche, né? Que vai acontecer lá, né, na Alemanha, esse nazismo, né, esse sentimento nacionalista que a Alemanha sofreu. Ela viu assim o mundo contra ela aí nessa Primeira Guerra, e por isso que vai ter um revanchismo a partir de Hitler. A gente já viu aí que foi milhões de feridos e 10 milhões de mortos, a estimativa. A destruição da produção agrícola eu já trouxe para vocês. E o Tratado de Versalhes vai ser uma coisa muito decisiva aí para aplicar punição aos países vencidos, né, entre eles a Alemanha. Me diga como, eu não sei, os Estados Unidos vai se tornar o país mais rico do mundo pós Primeira Guerra, né? Várias famílias destruídas aí. O Império Austro-Húngaro ele vai se fragmentar, né? E vai surgir alguns novos países como a Iugoslávia e vão desaparecer outros, né? O Império Turco ele vai acabar se dividindo por causa da decadência dele. Um ano após a guerra vai se criar a Liga das Nações para poder conferir, né, essa paz ao mundo. Só que ela vai fracassar, o desemprego na Europa vai acabar aumentando. 4 anos após a Primeira Guerra, a Europa já não era mais a mesma. Os presidentes agora estavam no lugar dos príncipes, né? Os automóveis, submarinos e aviões eram uma nova realidade. E o cinema e o rádio vai acabar se expandindo pelo mundo. A gente traz uma frase aqui de Eric Hobsbawm, né, em seu livro A Era dos Extremos, que diz assim: na Primeira Guerra Mundial, os confrontos foram longos, muitos maiores que os países esperavam e se preparavam economicamente. Após 1914, as economias dos países, as indústrias, os investimentos do Estado, a mão de obra, tudo se voltava para a economia de guerra. Falou aí o historiador Hobsbawm. Grande Hobsbawm. Mas em pensar que tudo isso aconteceu porque a Alemanha, né, já estava criando uma raivinha dentro dela ali, porque ela vai ficar de fora na distribuição dos territórios na conferência, né, ela não vai ter território sendo anexado a ela, nem Itália, então eles ficam com raiva porque ficaram de fora aí, e aí o bicho pegou, eclodiu essa Primeira Guerra aí, meu filho, e você sabe, né, como foi que terminou. 10 milhões de mortos, estimativa, e a Alemanha foi responsabilizada.